Estamos nós aqui. Estamos aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz para todos, amém? Bom dia aos nossos amados. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para juntos, no início desse culto, lermos o lindo texto da Palavra de Deus, no início do nosso culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no Salmo 122. Vamos ler um Salmo de Davi. Salmo 122, aqui no templo, os queridos que também cultuam conosco em casa, todos devem ler a palavra do Senhor nesta manhã. Salmo 122, todos juntos, lendo o texto sagrado. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Você pode glorificar a Deus por esta palavra tão maravilhosa. Feche teus olhos, vamos orar, vamos apresentar nossa vida ao Senhor. Pai, rendemos a ti toda a nossa adoração, todo louvor, toda a nossa gratidão a Ti, Senhor, nesta manhã. Nós estamos aqui reunidos como igreja, para entoar louvores o Teu nome, para render um culto de adoração a Ti. Tu, Senhor, que és o único, digno de ser adorado, digno de ser celebrado, digno de ser exaltado. Recebe o louvor da Tua igreja, Senhor. Recebe o louvor do Teu povo. Ó, seja entronizado no nosso meio. Ó Deus, abençoando, avivando e renovando o nosso coração. Pai, faz grandes coisas nesta manhã e renderemos a Ti todo louvor, toda adoração. Fica conosco, Senhor, nesta manhã é a nossa oração e a fazemos com ações de graças, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Amém, glória a Deus. Esse culto está sendo oferecido pela juventude em ações de graças pela vida da tia Andréia, né, da irmã Andréia, e também da Rebeca, que fizeram aniversário ontem. E do João também. O João vai ser terça-feira, aí é outro papo. Mas é para vocês duas. É Andréia e Rebeca. Amém? Vamos adorar a Deus, vamos louvar o nome do nosso Senhor. Aleluia. Perto quero estar. Diga a Ele, Senhor, quero estar perto de Ti. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Não há nada melhor. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvo.
fosse você, eu erguia a minha mão e declarava isso. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Melhor coisa que tem é estar próximo do Senhor, é poder adorá-lo, é poder bendizer o seu nome, é sentir a presença dele. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Quantas mãos te louvarei, eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Só a ti, Senhor. Só tu és digno de honra, glória, louvor e exaltação. Só tu és digno. Aleluia. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade, pois o Senhor nos fez filhos teus, amigos teus. Aleluia! Nós te adoramos. Levante aí o Senhor um louvor de adoração, um novo cântico. Nós dizemos: ó minha alma, louve a Ele, ao Senhor. Louve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, pois Ele nos salvou, nos resgatou. Oh, oh, oh. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Oh Deus, me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Dizemos: sou filho de Deus, sim eu sou. Obrigada, Jesus. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, sim, morreu, Ele morreu, sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus.
escolhido, perdoado. Diga, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Cantamos essa canção de filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Aleluia. Oh, nós estamos na casa do Pai. Não há lugar melhor, não há outro lugar certo de estarmos senão na casa dele, que é lugar, que há perdão, que há restauração. Aleluia! Na tua presença nós temos um lugar para estar, um lugar para ser amado, um lugar para se encontrar. Na presença do Pai, na presença dele, nós somos escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, Deus, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou escolhido, perdoado. Eu sou. Nós cantamos essa canção com fé nele, porque ele nos salvou, nos resgatou, nos mudou. Aí nós somos escolhido, perdoado. Eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Glória a Ele, glória ao Pai, glória ao Filho. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Ele é poderoso para nos fazer filhos. Sim, eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Vamos aplaudir esse nome e agradecer ao Senhor, porque nós somos filhos e fomos feitos também irmãos um do outro. Você pode falar para a pessoa do seu irmão, que está do seu lado aí, fala: você é meu irmão, eu amo você em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos irmãos, nós fomos feitos filhos dele, nós temos um só Pai. Aleluia! Só um alvo, só uma habitação, só um lugar. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos. Diga: comunhão, vinho e pão. Como o vale desce da montanha,
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um aleluia bem alto aí. Ah, graças a Deus. Meus amados, poder sentar, já nos cumprimentamos, já nos alegramos na presença do Senhor e vamos continuar nesse mesmo espírito, com essa mesma graça que nos envolve, com esse mesmo fervor no nosso coração para servirmos a Deus na sua casa. Que bom estarmos reunidos aqui nesse primeiro dia da semana, né? Eu costumo brincar dizendo o seguinte: para quem defende um domingo separado para Deus, né? Existem os sabatistas que declaram, santificam sábado, como se fosse um dia santificado. E literalmente eles consideram um dia santificado, não fazem nada, só dedicam para a adoração. Nós convencionamos, desde os tempos da igreja primitiva, o primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas nós não santificamos o domingo. É apenas uma questão de costume mesmo, nós estamos na casa do Senhor, nesse primeiro dia da semana. Porque o nosso sábado, o nosso descanso é Cristo. Então, o nosso domingo é hoje, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta, né? Porque o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Jesus nos ensinou isso. Então, qualquer dia da semana, se você é servo de Deus, você deve viver intensamente glorificando a Deus como um dia que o Senhor te deu para servir a Ele. Por isso que o salmista diz: esse é o dia que o Senhor fez, alegramo-nos e nos regozijamo-nos nele. Então glorifica a Deus por esse dia. Amanhã, quando você acordar, glorifica a Deus pela segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Todos os dias, ao acordar, diga: Senhor, eu te dou graças, porque esse dia o Senhor separou para a adoração. Que seja assim na nossa vida. Claro que domingo a gente, por hábito, separa para glorificar a Deus, para entoar louvores ao seu nome, né? E sempre fazemos isso. À noite, 18 horas, nós temos o nosso culto de adoração a Deus, e vamos estar aqui às 18 horas para celebrar o nome do Senhor Jesus. É um domingo de serviço a Deus, de ministração da palavra do Senhor, de estarmos juntos em comunhão e dando a Ele um pouco daquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração. Então, 18 horas, o nosso culto ao Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos ler um texto para preparar o nosso coração para esse momento tão especial do nosso culto a Deus. Abra em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 12, eu queria que a Luna colocasse aqui na tela esse texto, para que todos juntos possamos ler esse lindo texto, palavras do apóstolo Paulo, à igreja, num tempo em que eles separaram parte daquilo que eles tinham para abençoar uma igreja que estava necessitando de uma assistência, de uma ajuda. Olha o que o Paulo diz aqui: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Vamos repetir essa segunda parte aqui? Vamos lá? Mas também redunda em muitas graças a Deus. O 13 agora, só eu vou ler. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. A segunda parte, vamos lá. Não, 13 ainda, o 13. Vamos lá. A partir do glorificam, vamos lá. Glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade, repita, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Isso aqui é uma atitude de uma igreja que tinha mais posses do que a outra que passava por necessidade. Então o apóstolo Paulo estimulou o coração da igreja para que pudesse assistir
um outro povo, uma outra igreja que estava passando por uma necessidade. E aqui Paulo vai dizer que essa ministração, essa dedicação, glorifica a Deus, tributa honras a Deus, reconhece o favor de Deus, né? Glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque todo o serviço que nós fazemos a Deus é um serviço de adoração, de louvor, de rendição a Deus. Quando nós trazemos ao altar a nossa oferta, a nossa dedicação, a nossa contribuição, nós estamos glorificando a Deus em reconhecimento a tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua. Esse é o espírito, essa é uma realidade espiritual, aqui é uma realidade de um tempo, de uma questão literal, de o povo passando por necessidade, e a igreja ajudando. Mas também aqui, olha como é que o reino de Deus é tremendo. O reino de Deus é dinâmico. A resposta de Deus, a dedicação do povo, foi Deus olhar para o povo e reconhecer que aquela atitude glorificava Ele. Nada que nós fazemos aqui, seja muito ou pouco, deixa de ter uma resposta do céu a nosso favor, segundo a medida de Deus, segundo a proporção de Deus, segundo o favor de Deus. Então fique certo, eu não sei quanto você vai ofertar ou dizimar, mas muito ou pouco, a sua oferta, a sua atitude, redunda na glorificação de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Que seja assim, e eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. Eu quero que você pegue o seu envelope, quero que você pegue a sua contribuição, para que todos nós possamos apresentar a Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa contribuição. Os amados que estão em casa também podem participar agora, através das contas que estão na transmissão. Nós temos a chave Pix também aí na tela, você pode participar com alegria. Todos nós devemos participar desse serviço a Deus, dedicando a Ele a nossa gratidão, o nosso favor. Se você for participar aqui no templo com cartão, nós temos máquina em um dos nossos acessos ali. Todos nós devemos apresentar ao Senhor a nossa oferta, o nosso louvor. Todos já participaram? Se você não tem ainda, nós temos aqui no meio, bem aqui do templo, uma pessoa que não tem o envelope. Quero que você, por favor, aqui, tem uma mão levantada aqui, Cadê os diáconos? Um diácono aqui, aqui no meio, Glória a Deus. Eu quero que você erga o seu envelope, vamos orar, vamos apresentar a Deus a nossa contribuição. Feche teus olhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós temos de dedicar ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Como o texto que nós lemos, o Senhor viu a atitude de uma igreja a auxiliar as necessidades de um outro povo, e assim o Senhor confirmou, abençoou e liberou uma palavra de aprovação. Que seja assim na nossa vida, que a nossa atitude de devoção, de contribuição, possa, Senhor, a partir daquilo que nós fazemos, receber do Senhor o louvor, a honra e a glória. Abençoa, Senhor, abre portas, glorifica o Teu nome, supre necessidades, e assim sendo, Senhor, renderemos a Ti toda a nossa adoração. Fica conosco, é a nossa oração, e a fazemos com ações de graças, hoje e para sempre. Todo o povo de Deus diga, amém, glória ao Senhor. Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim.
em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida, Senhor. Toma minha vida em tuas mãos. Meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão. Brilho celeste, então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, Cristo te amo. Tu és minha luz. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, querido Jesus. Quanta esperança, quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão. Brilho celeste, então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir a todos para se colocarem de pé e nós vamos fazer uma oração aqui por duas famílias enlutadas. Em primeiro lugar, pela Jamile, está aqui conosco. A sua irmã faleceu e foi sepultada essa semana. E em segundo lugar, pela Eunice. Ela perdeu a última tia que ela tinha de parte de mãe. Nós vamos, daqui a pouco, saímos daqui e vamos para um sepultamento. Então, eu queria pedir a Deus para consolar a família, as famílias, não é? Enviar o seu consolo, o seu conforto. Queria que você curvasse a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra nos fala e nos orienta que nós devemos nos alegrar com as pessoas que se alegram, mas também estarmos juntos nos momentos de luta, de tristeza, de decepção, perdas, luto, né?
Então, nesse momento, eu quero colocar a família da Jamília em tuas mãos, ela e todos os seus, como eu quero entregar também a Eunice e todos os familiares, amigos, as pessoas que fizeram parte da vida desses teus queridos que partiram e estão contigo. Que eles sejam consolados e confortados pelo teu Espírito Santo e que o teu bálsamo seja sobre eles, curando todas as dores, as feridas que ficam nesses momentos difíceis, Pai. Nós oramos e te agradecemos por tudo no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar. Na semana passada, eu comecei a falar aqui sobre maturidade. Eu falei sobre diversos aspectos acerca da maturidade. E eu falei que a nossa vida espiritual, ela é dinâmica. Nós começamos sem entender nada. E o Espírito Santo vem, usa uma palavra, ou lida na Bíblia, ou pregada, ou então dirigida por alguém. E essa palavra, ela ganha um poder especial, porque o Espírito Santo toca. E a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Então, nós somos convencidos do pecado pela palavra, através do Espírito Santo, e recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Todo mundo passou por essa experiência aqui, amém? Então, nós tivemos essa experiência com Deus. A partir daí, muitas coisas mudam, não é? As coisas antigas passam e começam a acontecer coisas novas. Não sei, eu acho que mais ou menos com todos é assim. No momento em que você recebe a Cristo, logo uma mudança radical acontece. Muitas coisas que você praticava e que não são assim, não eram coisas que tinham a ver com a palavra de Deus, você foi deixando práticas pecaminosas, hábitos, você foi deixando de ir a certos lugares que também não tinham muito a ver com a sua nova realidade espiritual, até amigos. Eu tive grandes amigos, o meu melhor amigo antes de me converter, nós continuamos amigos, mas deixamos de nos reunir, de sair para os lugares que nós saímos. Então há uma mudança, nós somos transformados. Mas a partir daí, ocorrem outras mudanças. Nós entramos num período que nós chamamos de santificação, que é a ação do Espírito Santo dentro de nós, nos mostrando ainda as coisas, os atos, as atitudes que nós praticamos, ou falamos, ou pensamos, ou mesmo continuamos a praticar, e Ele então nos mostra isso da mesma forma, e vai tirando isso, vai nos convencendo, vai constrangendo o nosso coração a deixar aquelas práticas pelo contrário, e nós começamos então a receber do Espírito Santo o fruto, né? Que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pode colocar aí, Gálatas 5, 22? Só para a gente dar uma lembrada. Então, quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo já habita em você. E aí ele começa a fazer isso aqui, ó. O fruto do Espírito vamos juntos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, dia a dia nós vamos sendo transformados. Se nós temos um falar, que era um falar sujo, você começa a falar sem palavras torpes, sem palavrões, sem nada disso. Se nós tínhamos um temperamento muito violento, esse temperamento vai sendo aplacado. Se nós éramos impacientes, nós vamos sendo tratados pelo Espírito Santo, Ele vai nos dando paciência. Se nós éramos muito egoístas, o Espírito Santo vai derramando amor no nosso coração e nós passamos a olhar também para outras pessoas, olhar as necessidades dos outros. Se você era uma pessoa que não perdoava, por causa do amor de Deus, agora você consegue perdoar, isso vai acontecendo. Então essas coisas, elas começam a operar em nós. Além disso, nós, vivendo nesse mundo aqui, nós passamos por lutas, acontecem problemas, estamos num mundo perdido, um mundo que jaz no maligno. Então, muitas vezes, você fica envolvido em situações e você sofre por causa disso. Você sofre porque muitas vezes você é
subjugado, é maltratado. Às vezes você sofre por perseguição, você sofre pela perda de entes queridos, você sofre por questões de crises momentâneas, crise financeira, no emprego e tudo mais. Então, nós passamos por lutas. Às vezes, o diabo não toca na tua vida, mas ele consegue tocar em alguém próximo de você. E isso vai gerar sofrimento no seu coração. Não é assim que acontece? E aí, aonde está Deus nessas horas? Deus está ao nosso lado. Ou então, parafraseando aquele poema, Ele está nos carregando no colo. Quando nós estamos sem forças, quando nós estamos até sem saber o que fazer, Ele está agindo, Ele está trabalhando a nosso favor. Como quando a gente perde um ente querido, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Já parou para pensar nisso? Às vezes são pessoas que nós amamos tanto, que abre um buraco dentro da pessoa. Emocionalmente, aquela pessoa fica ferida. Ela fica afetada por causa daquilo. O que pode curar uma dor dessa? O que pode curar a dor de um pai e de uma mãe que perdem um filho? O que pode curar a dor de um filho que ama a mãe e a mãe sai agora, parte desse mundo? Só o Espírito Santo de Deus. Só o consolo de Deus. Só Ele que vai tratar as nossas emoções. E essas coisas, muitas vezes, elas são usadas por Deus para apurar a nossa fé, para apurar a nossa vida espiritual. É como o fogo, né? Ele purifica a prata, por exemplo. Ele separa as impurezas que estão ali na prata, chama de acrisolar, não é isso? Acho que é esse o termo. Então, as impurezas são tiradas ali, depois de aquecido no fogo, as impurezas aparecem. E isso Deus faz conosco. Às vezes, no meio das lutas, das tribulações, Deus está ali apurando a nossa vida espiritual. Está nos dando uma firmeza maior de fé. E isso é a maturidade. Maturidade, ela não acontece da noite para o dia. Eu citei aqui o exemplo de um ser humano, não é? Que nasce pequenininho, está tudo ali. Os órgãos estão ali. A boca para falar, a perna para andar, a mão para gesticular, o ouvido para ouvir, está tudo pronto. Mas ela nasce e só vai andar daqui a um ano. Só começa a falar depois de 8 meses, 10 meses, às vezes até mais. Ela começa a falar, embora tudo estivesse ali. Por quê? Ela vai crescendo. Ela vai passando por etapas. Daqui a pouco come sozinho, daqui a pouco está andando sozinho. Cada vez com mais firmeza. E cada vez mais vai crescendo, vai para a escolinha, aprende as matérias, as ciências da vida, não é? Ela vai aprendendo ali. E vai crescendo. E chega uma hora, agora, ainda é uma pessoa imatura. Né? Ainda é uma pessoa imatura. Aí só vai poder votar com 16 anos. Por quê? Porque precisa ter senso, precisa ter responsabilidade, precisa ter um nível de maturidade para escolher um governante. Só vai poder dirigir aos 18 anos. Por quê? Porque uma pessoa que dirige, ela assume um volante e ela tem uma responsabilidade com ela e com as pessoas à sua volta. Não é assim? Geralmente só casa, antigamente casava com 13 anos, né? Mas hoje em dia, 40 anos, tem gente aí, tem gente que não amadurece nunca, passa os 20, 21, 25, 28, 30, 35, é bom, né? O papai e mamãe pagando as contas é uma beleza. A pessoa não cresce, não amadurece. Mas a pessoa só vai se casar numa idade em que ela tem algum conhecimento. Não é isso? Eu me lembro quando eu era rapaz, eu acho que com uns 16 anos mais ou menos, a minha mãe me deu a chave da casa. Isso significava que eu podia chegar mais tarde. E eu tinha a chave para entrar dentro de casa. Por que ela me deu a chave? Por quê? Porque ela entendeu que nós já estávamos maduros o suficiente para receber a chave de casa. Eu me lembro da última vez que eu apanhei da minha mãe. Eu tinha 18 anos, saí com os amigos e cheguei de madrugada. E quando eu cheguei, eu tinha esquecido a chave. Aí chamei, era meia-noite e pouco. Chamei, a minha mãe desceu. Foi lá, abriu a porta. Quando eu entrei, ela, pá! No meio da minha cara. Me deu um tapa na cara. Eu olhei assim, isso é para você nunca mais esquecer a chave. Duro, né? Dureza, né?
Tomei um tapa na cara. Se fosse hoje, ia dar um problema sério. Eu ia ter que ir para psiquiatra, porque eu ia ter traumas, né? Naquele tempo não tinha isso não, meu irmão. Levei um tapa na cara com 18 anos de idade. Nunca mais eu esqueci. Pergunta se eu esqueci a chave. Depois desse dia, nunca mais eu esqueci a chave. Então, às vezes, as circunstâncias nos levam ao crescimento. E na vida espiritual a mesma coisa. Na vida espiritual acontece do mesmo jeito, né? Eu falei aqui sobre o exemplo de Jesus. Nós temos um exemplo. E às vezes nós não seguimos porque nós não deixamos as coisas de menino. Então eu li lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que eu queria ler de novo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11, em que ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu queria que agora a gente lesse e você repetisse. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vamos ler juntos? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Não somos mais meninos. Não somos mais meninos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Então, o que nós deduzimos disso? É que muitas vezes nós não demonstramos sinais de maturidade porque nós não deixamos de praticar as coisas de menino. A gente continua menino na fé. O que é ser menino da fé? A gente vai ver hoje. Uma pessoa que pratica a palavra de Deus, como Jesus disse, é como um construtor que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí ele vai dizer que vem a chuva, o rio enche, transborda, dá contra a casa, o vento vem sobre a casa e a casa não cai porque está firme. Ela está firmada na rocha. Então, uma das razões pelas quais a gente não amadurece é exatamente por falta de conhecimento ou prática da palavra de Deus. Porque não basta conhecer, nós temos que viver a vida prática da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem aqui as orientações, ela tem aqui o conhecimento acerca de Deus, mas a prática depende de nós. Então, uma pessoa que cresce e nunca enfrenta um desafio, nunca passa por problemas. Eu falei aqui sobre os pais que passam a mão sobre a cabeça dos filhos, querem criar o filho numa bolha, e na verdade estão despreparando o filho, porque depois que eles estiverem sozinhos, eles vão ter que enfrentar tudo isso. Eu já conheci gente aí com 50 anos de idade imaturo, com ideias de adolescente, sabe? Sem aquela firmeza, sem... O que eu vou fazer? Ora, o que você vai fazer? Você é homem, meu irmão. Você é uma mulher agora, minha irmã. Você tem que assumir responsabilidades. E você tem que agir segundo os princípios que você aprendeu em casa e espiritualmente segundo os princípios da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a base e a regra de fé que nós seguimos. Então, Paulo, ele faz algumas listas de coisas que nós devemos fazer e coisas que não devemos fazer. Mas antes eu quero lembrar vocês que eu falei também sobre a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo age na minha vida e na sua vida à medida em que você dá lugar ao Espírito Santo. Ele não te obriga a nada. Mas Jesus foi muito claro. Antes de partir, antes de ser assunto aos céus, ele disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí vocês vão ser minha testemunha. O que ocorre hoje? Primeiro, nós queremos o Espírito Santo, mas não queremos o poder do Espírito Santo. Queremos o Espírito Santo, mas não buscamos o Espírito Santo. Queremos o Espírito Santo em teoria, mas na prática mesmo, a maioria hoje praticamente está conformada
com uma vida espiritual, com uma ação limitada do Espírito Santo. Consequentemente, o poder que nós receberíamos pela vinda do Espírito Santo para testificar, ele não opera como deveria operar. E é por isso que poucas pessoas se convertem. É por isso que muitas vezes você tem conhecidos não crentes que não se convertem, familiares que não se convertem. É por isso que poucas pessoas não crentes vêm à igreja, porque a igreja parou de buscar o poder do Espírito Santo para receber ousadia, para falar do amor de Deus a outras pessoas. E aqui eu paro. Agora eu quero mostrar para vocês a lista. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Eu achei interessante essa parte, porque tem muita coisa aqui que é importante. Vocês já sabem, eu já sei, mas é importante a gente relembrar. Eu até pedi para vocês lerem em casa, não é? Efésios, capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Todo mundo chegou lá? Chegou não, gente? Estou sozinho? Vamos lá, eu preciso que vocês me ajudem, né? Vamos lá. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos, com calma, tá? Ler juntos e com calma. Vamos ler do verso 1 até o verso 6. Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, eu rogo que vocês andem segundo a palavra, que vocês andem agora pela nova, da forma em que é a sua nova maneira de ser. Você foi transformado. Então você recebeu poder de Deus através do Espírito Santo para você resistir às tentações, para você deixar de praticar as coisas erradas. Então, andar de modo digno da vocação a que fostes chamados. Versículo 2. Com toda humildade e mansidão. Olha o fruto do Espírito aí. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu me pego muito nessa suportando-vos. Ele diz assim, andai com humildade, sendo humilde, sem ser prepotente, sem ser orgulhoso, né? E mansidão, com longanimidade, ou seja, com paciência, né? E suportando-vos uns aos outros em amor. E aí eu faço uma pausa para dizer o seguinte, quando nos reunimos em uma igreja, como o corpo de Cristo, nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, nem todo mundo está no mesmo nível de maturidade espiritual. Tem crianças, bebês, tem crianças que já começaram a dar os primeiros passinhos, não é verdade? Tem criança que já está até na escola, tem adolescente, né, que é cheio de gás, cheio de força, mas ainda não tem resistência para coisas mais pesadas, e tem os adultos. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa vida espiritual, ela não é movida pela palavra, ela é movida pelas circunstâncias. Então, se um irmão olha para mim de cara feia, aquilo já é motivo para eu deixar a igreja. Né? Se alguma coisa acontece na igreja, porque hoje em dia, é uma coisa que mudou muito também, as coisas estão bem diferentes. Quer dizer, as pessoas vêm para a igreja, mas elas já têm um padrão de igreja que elas querem servir. Todo mundo é teólogo hoje em dia. Todo mundo tem Claro, nós somos seres pensantes. Deus nos fez e nos deu livre-arbítrio. Nós temos capacidade de escolher o bem e o mal. Não é? Então, é óbvio que nós temos opinião sobre cada assunto. Só que a gente precisa entender que na igreja, o que acontece? Como é que Deus trabalha? Deus fala ao anjo da igreja e o anjo da igreja transmite às pessoas. Está escrito em Efésios, capítulo... Efésios? Filipenses 4, Efésios mesmo. Vou achar aqui agora, ó. Olha só, eu não ia chegar... No versículo 11 diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Vocês entenderam?
algumas pessoas são chamadas ministerialmente para ocupar certas funções. Tá? Tem um chamado específico de Deus. E Deus se revela a elas. Claro que eu tenho uma opinião. Então é óbvio que de 10 decisões que, como pastor, eu tomar aqui, provavelmente vai ter uma que você vai olhar assim, Você pode até não concordar, mas você faz parte de um corpo. Imagina se qualquer coisa que fosse feita na igreja, a gente pegasse um grupo de entrevistadores e fosse perguntar um por um o que vocês acham. O que ia acontecer? Cada um ia dar uma opinião. Então não tem uma direção. Então não tem um caminho a seguir. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vai para a igreja, a gente tem que entender que vai ter pessoas que vão ser difíceis de nós nos relacionarmos. Eu tenho parentes assim. Tenho parentes que eu fico muito à vontade, a gente se fala, se dá bem. E tem outros parentes, eu tenho um parente extremamente difícil de se relacionar, mas eu consigo me relacionar com ele. É um crente, servo de Deus, gente boa, só que ele é um cara fechado. E ele, às vezes, toma umas decisões assim, e ele não quer nem saber se você está do lado ou não. Entendeu? Mas eu consigo conviver com ele, porque aí está escrito aqui, nós mudamos, não somos mais aquelas pessoas murmuradoras, que qualquer coisinha você se aborrece, qualquer coisinha você toma uma decisão precipitada. Não, está aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque ninguém conserta nada sem amor. Ninguém restaura nenhum relacionamento sem amor, sem perdão. E outra coisa, nós somos imperfeitos. Eu já me desiludi. Há muito tempo atrás eu achava que eu era o dono da cocada preta. Eu achava que era bom, que todo mundo gostava de mim, que é maravilhoso e tal. Mas o tempo passou e me mostrou. Me mostrou de forma bem real. Não, peraí, você tem defeitos, você tem falhas. Você é assim, você é assado, você fala desse jeito. E aí quando um falou 2, 3, 4, 5, eu falei, peraí, tem alguma coisa de verdade nisso. Então nós somos imperfeitos. Versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o nosso trabalho aqui é preservar a unidade. Não é criar divisão de unidade, não. É estarmos juntos. É caminharmos juntos. Sabe por quê? Se nós crescermos e amadurecermos como igreja, e a nossa igreja bombar, nós ganharmos muitas almas para Jesus, glória a Deus, todos nós vamos usufruir disso. Agora, se não fizermos isso, se houver uma derrocada, todos nós vamos participar da derrocada. Jesus falou assim, olha, um reino dividido não subsiste. Então nós temos que lutar pela unidade, lutar pela comunhão. Quando nós estamos em posição satisfatória e também quando não estamos. Posição no reino de Deus, Jesus ensinou isso. A gente está lendo a Bíblia agora aí de novo. E a gente cansa de ver Jesus falar o seguinte, olha, o maior no reino dos céus é aquele que serve a seus irmãos. Então você quer crescer no reino de Deus? Sirva, abençoe os outros, esteja disposto a fazer tudo que colocarem nas suas mãos, faça o seu melhor. Porque o que é contrário a isso, é quando a gente acha que tínhamos que estar numa posição que nós não estamos, é um perigo. Se a gente começa a pensar que, não, então eu vou sair daqui, eu vou embora. Por quê? Poxa, não me dão oportunidade, não me reconhecem. Pelo contrário, você está declarando que você é imaturo para qualquer coisa superior. Então você tem que esperar, porque na verdade, o pastor é pastor da igreja, mas quem manda na igreja é Jesus. É Ele que manda, meu irmão. É Ele que abençoa. Ele que dirige. E é Ele que muda as pecinhas do tabuleiro. É Ele que levanta. É Ele que dá os dons. É Ele que honra. E é Ele que também abate. É Ele que faz isso. Então, ou nós confiamos em Deus ou não confiamos. Agora, nós temos que fazer o quê? Florescer aonde nós estamos plantados. Quero perguntar a você, você tem florescido? Será que Deus te plantou aqui, você tem apresentado frutos? Você tem lutado por essa unidade para levar
essa grande família de Deus aqui a atingir outras pessoas, a ganhar outras pessoas? Porque o contrário pode acontecer, irmãos. Tem muitos filhos que hoje em dia estão desviados porque ouviram os seus pais em casa, na intimidade do lar, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos. E aí como é que você quer que essa criança cresça e vá para uma igreja? Como? Se o exemplo que eles têm, um legado é esse. Então a gente tem que ter cuidado. Nós fomos chamados para a unidade, né? Versículo 4. Olha, há somente um corpo, leiam comigo, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em ti aí, amigo? Glória a Deus, Ele está em você, mas Ele está em todos. Ele está em todos, até o irmãozinho que é difícil de relacionar, Ele está nele também. Jesus morreu por todos, bons e maus. Então, se a pessoa, ela entregou a vida a Cristo, mas ela tem ainda uma dificuldade, o Espírito Santo de Deus está tratando disso. E nós temos que trabalhar em unidade. Agora, eu quero pular para o versículo 11, que eu já li, né? Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, qual é que é a função do pastor? Qual é a função da pessoa que está na liderança? É capacitar os irmãos, capacitar a igreja, é ensinar, é ministrar, é criar meios para que a igreja ela se multiplique, para que você cresça, para que você desenvolva a sua fé. Está me entendendo? Então essa é a função. Aqui, ó, ele chamou essas pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo. Então, primeiro, Deus deu a cada um de vocês o quê? Ele deu dons. Diga, eu recebi dom de Deus, ou dons de Deus. Mas Ele não deu isso para você guardar, botar assim na... Como é que é? Bota na estante da sala assim, eu ganhei esse dom aqui, pá, uma medalhinha. Não, Ele te deu isso para você desenvolver esse dom para promover a unidade do corpo de Cristo. Para promover a unidade do corpo de Cristo. Então a igreja ela tem N oportunidades, né? Ela tem ministérios de homem, de mulher, de casais, de criança, de sozinhos, tem o pessoal da felicidade, né? Tem serviços na igreja, na portaria, na recepção, dentro da igreja, no serviço diaconato, obreiros. Tem N coisas, tem N oportunidades para você pegar esse dom, descobrir aonde é que você vai aplicar esse dom, investir esse dom para que Deus te honre. É aquela história dos talentos, né, que o Senhor saiu, deu 2 talentos para um, deu 2 para outro, não é isso? Desculpa. 5, 2 e 1. 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. O que ganhou 5 multiplicou para 10, o que ganhou 2 multiplicou para 4, o que ganhou 1 enterrou o talento. Então, nós temos que amadurecer, e faz parte do amadurecimento a gente frutificar. Sabe por quê? Mente vazia é a oficina do diabo, meu irmão. Então, quando você não se envolve em nada, não, peraí, eu quero me envolver, mas eu não vou ficar ali na segurança. Eu, na segurança, não vou ficar mesmo. Me envolver para quê? Para, sei lá, qualquer um outro trabalho aí. A escolinha dominical, que é um lugar difícil de arrumar voluntário, porque a pessoa tem que abrir mão do culto, né? Aí não vai. Não, peraí, tem alguma vaga para pastor aí? Pregador, tem alguma vaga para pregador? Aí quer. Mal sabe ele que um pastor e um pregador tem muito mais responsabilidade do que os outros. Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que orar a Deus, eu tenho que pedir a Deus uma palavra para a igreja, um alimento para a igreja. Não é chegar aqui e pegar um versículo qualquer e ficar falando, não é isso. Eu tenho que falar, Senhor, o que eu preciso falar para a igreja? Qual é a necessidade da igreja? E aí Ele toca no teu coração e te dá uma palavra. Entendeu? A gente tem que atender pessoas, a gente tem responsabilidades maiores. Então você precisa multiplicar os seus dons. Versículo 13.
Vamos ler juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então existe, sabe, a cada dia nós temos que ser mais parecidos com Cristo. E esse desenvolvimento é que nos aproxima disso. Você vê que Jesus, ele diz assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, lá na noite lá em que ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele foi e colocou uma toalha aqui na perna, botou uma bacia e lavou o pé dos discípulos, dando prova de humildade e falando para eles, vocês têm que fazer assim. Então a gente tem que fazer assim. Aí versículo 14, de novo, ó, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ponto. Vivemos uma época boa, mas ao mesmo tempo o cuidado tem que ser maior. Então você pega a internet hoje, você assiste quem você quiser. Eu diria que a grande maioria são homens de Deus, palavra poderosa, mas tem uns absurdos. Tem uns absurdos na palavra de Deus. Coisas horríveis. Tem gente que eu não consigo nem ouvir. Mas às vezes, um desavisado, ou às vezes até um nécio, vai ver um negócio desse, e isso entra no coração. Entra no coração. Ao invés de você estar... porque a gente precisa ter sabedoria. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tem a sua família, e você tem a sua maneira de criar os seus filhos e a sua família. Aí você vai visitar um primo distante. Chega na casa do primo distante, é uma desordem absoluta. Vamos supor que os filhos desrespeitam os pais, fazem um monte de coisa errada, entendeu? Recebem as pessoas com ignorância, e vai por aí afora. Eu pergunto para você, você vai voltar para a sua casa e vai implantar aquilo ali? Claro que não. Examinai tudo e retende aquilo que é bom. Então tem que tomar cuidado, e às vezes a imaturidade leva pessoas a trazer confusão para a igreja, porque vai lá fora, escuta um absurdo desse e vem aqui para a igreja, e compartilha, e às vezes não só compartilha, como defende. Isso chama-se divisão. Aquele que semeia divisão, que semeia contenda, isso é ruim para nós, isso enfraquece o corpo, isso adoece o corpo, né? Então o que a gente tem que fazer? Versículo 15, mas... seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo cresce junto, o corpo cresce em unidade. E um corpo saudável é um corpo em que todo mundo está olhando para o mesmo lugar, todo mundo está seguindo a mesma direção, todo mundo tem... você pode ter a sua opinião, mas você trabalha para o corpo. Quem trabalha em alguma área que depende de trabalho de equipe, deve passar muito por isso. Por quê? Porque a equipe se reúne e se discute o assunto, e depois que discutiu, eles vão caminhar naquela direção. Quem já fez rafting aí? Rafting. Você entra naquela boia e desce uma corredeira. Quem já fez? Ninguém? Só eu? Valim, tá ruim o negócio, Valim. Rafting é uma coisa interessante. E eu fiz isso porque eu fui para uma reunião, né, da empresa que eu trabalhava, e eles utilizaram o rafting para trazer ensinamento para a equipe. Porque quando você vai participar de um rafting, tem aquela boia grandona, e cada pessoa tem o seu lugar. Cada um tem um remo na mão. E tem uma pessoa que lidera. E aquela pessoa dá as instruções. E os outros seguem. Porque se cada um remar para um lado, se cada um fizer um negócio diferente, o barco vai virar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente vai para um lugar mais perigoso do rio. Então aquilo foi permitido a nós como um treinamento profissional. O que é trabalhar em equipe? Trabalhar em equipe é trabalhar junto, é todo mundo ter o mesmo objetivo. Ah, mas eu queria aquele outro objetivo. Tudo bem, meu irmão, mas foi acertado que o objetivo é esse. Então está todo mundo junto naquele objetivo. É assim.
Na canoagem acontece isso também. Já viu aquela canoagem que tem aquele grupo de remador, o cara fica lá, ha, ha, he. Aquele cara ali é que dá o ritmo. É ele que determina se a direita vai remar mais, se a esquerda vai remar menos. Ele é que determina isso. Vamos em frente. Eu vou ler muito texto, né? Mas é bom que a gente vai aprendendo. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, ou seja, quem não tem Deus no coração, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive e pela dureza do coração. Não pode, né? Uma pessoa que já nasceu de novo, que conhece a Cristo, que conhece a palavra de Deus, não pode viver alheio à vida de Deus. Você tem que estar ligado. Você tem que estar conectado com Deus. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então eu tenho que abandonar as práticas do passado, eu tenho que deixar de lado as coisas que não têm a ver com Deus, e eu tenho que agora me revestir do novo homem. Não é isso? Então ele diz assim no versículo 22, vos despojeis do velho homem. Ou seja, pega aquele velho homem e deixa ele de lado. Agora você vai se revestir, você vai se renovar, você vai se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Estão me entendendo aqui? Então é o seguinte, nós somos o corpo de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, todos nós temos o Espírito Santo. Terceiro, temos que buscar um enchimento desse Espírito, não? Uma renovação constante do Espírito e dar liberdade ao Espírito para operar em nós. Se nós fizermos isso, automaticamente nós vamos nos despojar do velho homem e vamos nos revestir do novo homem criado em Deus na nossa vida. Vamos nos revestir da nossa roupagem divina, vamos dizer assim. Me faltou a palavra agora. Nós vamos viver agora em novidade de vida. Aí vem exortações à santidade. Versículo 25. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Então, um cristão pode dar lugar ao diabo, dependendo das atitudes que tomar. Então, a gente não pode. O diabo vai querer colocar palavras na tua boca, ações para que você pratique, mas você tem que resistir a isso. E Pedro já diz, é Pedro que diz, né? Que para resistir ao diabo, você tem que se sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Foi Tiago, perdão. Mas resistir ao diabo. Então, se você se sujeita a Deus, você ganha a capacidade de resistir ao mal. Tá certo? E se você ganha a capacidade de resistir ao mal, você não vai praticar isso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca, olha os pecados da língua, isso é terrível. Nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então não deve sair da nossa boca nada que seja negativo, nada que seja, sabe, maledicência, fofoca. E eu vou dizer uma outra coisa aqui, a fofoca, ela não é só de quem está falando, não, é também daqueles que param para ouvir. Então, quando você dá atenção ao fofoqueiro, você também se torna um fofoqueiro. Então, a gente tem que estar fora disso. Deixa a fofoca de lado, meu irmão, e vamos andar com Deus, porque Deus tem nos dado capacidade de nós abrirmos a nossa boca para construir vidas e não para destruir. Então, o que se espera de nós é que nós possamos construir vidas, falar segundo a nossa nova condição de servos de Deus. Versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual
fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mais uma vez aqui a gente vê o quê? O fruto do Espírito. O Espírito Santo trabalha em nós. Se nós dermos oportunidade, ele trabalha em nós. E é ele que vai nos ajudar a produzir esses frutos. Nós vamos manifestar isso na nossa vida. Então, a maturidade, ela é notada pelas nossas atitudes, pela nossa vida, pela prática da palavra de Deus. E quando nós nos tornamos uma pessoa madura espiritualmente, nós nos tornamos aquela pessoa que nós lemos aqui mais para trás, que a gente não anda aí, sabe, movido por qualquer vento de doutrina, qualquer aborrecimentozinho, qualquer situação. Pelo contrário, nós estamos todos juntos, lutando na mesma fé para manter a unidade do corpo de Cristo e para abençoar os outros. Foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para sermos abençoadores. Abençoadores. Aí vem uma série de coisas aqui, ó. Versículo 3. Eu vou só ler agora. Mas a impudicice e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha aí. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 15, já estou terminando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, na verdade, o que nós transmitimos aqui domingo passado e esse domingo é que nós temos que caminhar para as coisas melhores. Nós temos que amadurecer na fé. Nós temos que deixar as coisas de meninos e cada vez mais nos aplicarmos a um proceder sensato, coerente com a palavra de Deus, que mantenha a unidade. Nós temos que ter amor, temos que perdoar. Né? Nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Jesus ele confirma ali no final, ele diz assim, porque se vocês não perdoarem aos vossos devedores, vosso Pai Celestial também não vai perdoar vocês. Tá certo? Então a gente tem que agir desse jeito. E tomar cuidado com o que a gente fala e faz. Às vezes você olha assim, é uma bênção. Irmão, cheio de Espírito Santo, fala, até prega às vezes, se for o caso, tem uma palavra boa, mas fora daquele ambiente ali, o que sai da boca é como se fosse um sepulcro, só sai coisa ruim. Só sai coisa ruim. E não percebe que faz parte do corpo e fazendo isso está matando a si próprio. Está tentando destruir o quê? A comunhão? Não faça isso, pelo contrário. A nossa posição em Cristo deve ser aqui, ó. O Senhor me deu dons, eis-me aqui. O
que eu posso fazer? Onde eu posso servir? O que eu posso fazer para abençoar? Tem algum irmão em necessidade? Eu vou me unir para nós abençoarmos esse irmão. Tem alguém passando por algum problema? Eu vou estar junto. Tem um irmão precisando de um aconselhamento? Eu vou ter aquela palavra que constrói, que edifica, que sustenta, que levanta a pessoa e não jogar uma pá de cal em cima. Não, é isso mesmo, irmão. Não é isso mesmo não, meu irmão. Deus te deu uma palavra para você levantar a pessoa. Então você diga lá, não, olha, Deus é contigo, Ele não te abandonou não, o Senhor ouve a tua oração, nós vamos te ajudar em oração. Então esse tem que ser o nosso sentimento. Então eu quero que com isso, e tendo falado sobre essas coisas, que talvez eu acho que esse é o momento de nós pararmos para nos autoavaliarmos. O que a gente tem feito? A gente tem frutificado? Será que a gente já é maduro? Será que quando o irmão pisa no nosso calo, a gente já quer deixar até Deus? Hã? Então a gente tem que tomar conta disso daí, porque a gente precisa crescer. Nós fomos chamados para uma vida abundante. Vida abundante não é só riqueza, não é só prosperidade, não. Vida abundante se espalha também na vida espiritual. Onde você chega, você é bênção. Quando você abre a boca, você abençoa pessoas. A tua vida é exemplo para outras vidas. As pessoas vão olhar para você e você vai ser, um modelo para aquela pessoa. Isso também é a vida abundante. Você tem uma vida abundante espiritualmente, uma vida abundante de oração, uma vida abundante de socorro aos necessitados. É isso que nós temos que fazer. Buscar a Deus, caminharmos com o Senhor, estar na casa do Senhor e nos colocar diante dEle. Nos colocar diante dEle. 2 Timóteo 3,14, Paulo diz assim para o jovem Timóteo, ele diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Permanecer. Sabe, o cristão, ele tem que andar para frente. Parar é muito ruim, mas pior é retroceder. A gente tem que estar sempre caminhando para frente, sempre andando, porque Deus tem sempre mais. Você quer receber mais de Deus? Então caminha. Se esforça, coloca a tua vida na mão de Deus. Deus fala conosco de Gênesis a Apocalipse, que nós temos que abrir o nosso coração à palavra de Deus. Ele ensina, ele adverte, ele fala de todas as maneiras. Agora temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Filipenses 2, 14 e 16, né? Diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia. Irmãos, essa não é uma palavra não estou batendo em vocês, é uma palavra de encorajamento. Nós, infelizmente, às vezes essas palavras são necessárias para nos despertar. A gente às vezes acha que está tudo bem, está aquela alegria toda, aleluia e tal, mas a gente precisa olhar essas coisas. Como é que está a minha vida? Eu tenho crescido espiritualmente? Eu tenho buscado mais coisas? Eu tenho abençoado alguém? A minha maneira de ser, ela tem falado de Cristo? As pessoas, quando olham para mim, elas conseguem ver um pouco da imagem de Cristo? Ou não? Fique em pé em nome de Jesus. Como diria o pastor Valmir, espero que vocês ainda me amem, porque eu amo vocês. Eu vou dizer uma coisa. Na minha vida profissional, eu já dei testemunho aqui, várias vezes eu estive em posição de promover pessoas. Infelizmente eu olhava assim e eu não tinha quem promover, porque as pessoas estavam paradas, não tinham ambição, não queriam crescer, estavam satisfeitas aonde estavam. E às vezes na vida espiritual acontece isso, a gente, eu quero isso, quero aquilo. Às vezes a igreja, por exemplo, hoje tem N vagas de oportunidade para você servir, mas às vezes quando a gente olha assim, quando a gente vai olhar alguém para fazer alguma coisa, a gente acha sempre aqueles mesmos, que já estão sobrecarregados, carregando um peso excessivo, porque estão trabalhando aqui, ali, lá e acolá, porque não tem quem faça. Então, há muitas oportunidades para você crescer na obra de Deus. E aí, o que falta é você se entregar, é você se oferecer. É quando você for chamado para alguma coisa, eis-me aqui.
Poxa, eu preferia trabalhar ali, mas se me chamar para lá, eu vou, estou aqui, estou pronto. Toma minha vida nas tuas mãos. Mas eu queria, meu irmão, se você... eu tenho um chamado. Se você tem um chamado, Deus também te deu sabedoria para esperar a hora. Geralmente, quando a pessoa tem um chamado e fica brigando para o chamado acontecer, primeiro que não tem chamado nenhum, ou se tem, ainda é muito imaturo, por isso que Jesus ainda não te deu oportunidade. Então vamos crescer. Dá uma olhadinha assim ao redor, faz uma panorâmica aqui na igreja. Esse é o corpo de Cristo onde Deus te plantou. E você precisa dar frutos aqui. O que a gente vê hoje em dia é crente pulando de igreja em igreja, visitando aqui, visitando ali. Ficam procurando uma igreja que se adeque a eles, quando na verdade o problema são eles. Eles é que têm que se adequar a Cristo. Se adequar a Cristo, meu irmão. Não gostei daquela igreja, vou para aquela ali. Aí fica ali mais um ano e pouco. Não gostei daqui também não, vou para lá, fica mais uns 6 meses, um ano. Também não gostei daqui não, vou para ali, meu irmão. Está errado, você não para pensar nisso não. Até se você pensar sem auxílio do Espírito Santo, é óbvio. Com o Espírito Santo ainda, então, fica claro como o dia. O problema é você, se coloca num lugar ali. Olha, eu já servi a Deus em lugares. Vocês precisavam conhecer a congregação que a gente serviu 3 anos e meio antes de vir para aqui. Não tinha nada. Fala assim, não tem um louvor bom, não tem. Lá não tinha louvor bom, só tinha um músico. Era mais, quer dizer, é até uma desonra para os músicos dizer que era música. Que ela pegava a guitarra, ela ficava assim, ó, blém, 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 era só isso. Mas estava lá todos os dias, não faltava. Ela dava o melhor dela, mas era isso. E a gente tinha que cantar blém, blém, blém. Você tinha que cantar na harmonia, não importa o que ela está tocando. 30 pandeiros. Porque o grupo de músicos mais forte lá eram os pandeiristas. A igreja desse tamanho assim, tinha uns 4 ou 5 pandeiros. Uma vez eu quis organizar, quase apanhei. Mano, vamos fazer o seguinte, fazer uma escala de pandeirista. Para que eu falei isso? Pronto. Olha como é que criança não é assim? A gente fala um negócio e fica lá, faz beicinho. Que isso, gente? A gente serviu ali. Não tinha um pregador razoável. O pregador mais fraco aqui, não vou nem dizer dos pastores, dos pregadores que estão aí treinando, o mais fraco deles dava de 10 nos pregadores de lá. Então a gente quase não se alimentava. E as coisas que existiam, a gente participava de tudo. A gente cantava nos grupinhos que tinham. Elas davam aula na escola dominical, eu também dava, era superintendente, pregava, cantava, abria culto, dirigia ar livre, dirigia visitação. Não tinha ninguém, como é aqui não. Uma irmã cuida da visitação, outro faz isso, outro faz aquilo. Não, a gente tinha que fazer tudo. E Deus nos abençoou ali. E eu tenho certeza que a gente abençoou aquele lugar. E depois a gente veio para aqui, quando chegou a hora. Mas a gente não saiu porque a gente não gostou da cara do dirigente, nem porque o irmãozinho ficou zangado contigo, não. Nós saímos porque nos mudamos. Nós nunca saímos de uma igreja por outras questões. Quando eu saí da Penha e fui para Brasília, é porque eu fui transferido. Não dava para pegar avião e ficar vindo para cá, para assistir culto na Penha. Quando eu, da Penha, fui para uma congregação, é porque tinha trabalho na congregação. E eu não queria ficar ali só como número, com a minha família, sentado. Né? Eu ia receber alimento, ia ter um bom louvor, mas eu ia ficar ali sentado. Mas eu já tinha experimentado o que é florescer e frutificar. Então, eu não me conformava em ficar ali só comendo fruta. Eu queria dar fruto. E depois, quando eu vim para aqui, eu vim por mudança. Então, Deus colocou aqui, eu não sei bem se é aqui, isso é no início. Quando você está procurando uma igreja, aí você ora a Deus, você visita aqui, visita ali, pede uma direção de Deus, né, vê qual é a igreja. Agora, poxa, Deus tocou no teu coração, é aqui, então é aqui, meu irmão. Mas aqui é assim, assado, arregaça a manga e vai à luta. Pastor chega para você, estou precisando de alguém para cuidar do banheiro. Estou aqui, pastor, eu cuido. Vai ver como é que vai acontecer, porque quando você se envolve na obra de Deus, acabou, amigo. Tu está aqui, aí te chamam para aquilo ali, daqui a pouco te chamam para aquilo lá, daqui a pouco você fala assim, não aguento mais, espera aí. Porque quanto mais você faz para Deus, Jesus falou para os discípulos o quê? Com relação àquele que enterrou o talento. Ele disse assim, dá para o que produziu mais. Porque aquele que mais produz, mais lhe será dado. E o que não produz, até o que ele produziu, ele vai perder.
Então nós temos que amadurecer, temos que ser crentes fiéis, sabe? Não só de boca não, mas de postura, procurar crescer, pedir ajuda. Se você é uma pessoa fraca na fé ainda, tem gente boa beça aqui na igreja, cola com eles. Vai ter agora, está voltando agora na segunda semana de fevereiro, os pequenos grupos, se junta num pequeno grupo. Falar nisso, eu estou precisando de lares, pessoas que queiram oferecer as suas casas para a gente colocar um pequeno grupo. Aí uma chance aí, ó. E vou precisar de líderes para esses pequenos grupos. E agora? Agora eu vou ter que orar a Deus e pedir a Deus, Senhor, me mostra alguém aí que dá trabalho, servir a Deus dá trabalho. Não é molezinha não. Ah, tá aqui, o João está aqui na juventude, líder da juventude. Vai lá ver mesmo. A ralação que é? Ralação. Todo mundo quer vir para o louvor. Aí quando você está aqui no louvor, você tem 15, cada dia faltam 2, 3. Se você não põe um dia, não me botou, vamos. Tem que vir para ensaio, tem que estar em tudo que é culto. Tem que estar em tudo que é culto. Dá trabalho, irmão. Pensa que é molezinha? Não é molezinha não, dá trabalho. Tem um grupo de oração aí das Déboras. Cadê a Shirley? Está ainda? Vai lá ver, deve ter umas 4 ou 5, meia dúzia de irmã, né? Cadê? Olha, oportunidade aí para quem quer crescer, ó. Participar da oração. Grupo de visitação, vai retornar agora. Deixa passar esse negócio da Ômicron aí. Quem é que está disposto aí a fazer visitas? Visitar pessoas que estão fracas, às vezes enfermas. É o pastor que tem. Não, o pastor não. O pastor capacita você e cria meios para que você faça. O pastor também vai. A nossa igreja aqui é uma igreja que qualquer membro marca gabinete com o pastor qualquer hora e o pastor atende. E pode escolher cada um aqui, ó. Pode ser o Roberto, pode ser o pastor Valmir, pode ser o pastor Sérgio, pode ser o pastor Elias, pode ser o pastor Ismael. Você pode marcar e você tem acesso. Tem muita igreja aí, não são poucas, para tu falar com o pastor, amigo. É mais fácil conseguir aposentadoria no INSS. É difícil. O pastor não tem tempo para você, para cuidar de você. Não tem. Aqui tem. Pastor que vai, visita. Toda vez que morre gente aqui, você vai ver, tem 2, 3 pastores, às vezes até 4, no velório. Mas tem lugar aí que a gente vai, meu irmão, e não é nem crente daqui. Quando você chega lá, não tem ninguém, não tem nenhum diácono. Aqui tem. Pastor que vai lá, que ministra, que está junto, do lado da família. Claro que a gente tem defeitos, é óbvio. Mas a gente tem muitas qualidades. Só está faltando uma coisa para ficar 100%. É você, meu irmão. Frutificar. É você ir amadurecer espiritualmente. Ó, se for para falar alguma coisa que não edifica, mas se for para abençoar alguém, abra a boca. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai. É uma palavra até um pouco difícil, talvez pudesse ter sido mais amenizada, mas é uma coisa que nós precisamos, como teu povo, ouvir. Precisamos ser despertados, encorajados, fortalecidos, para caminharmos e não nos acomodarmos numa vida tranquila. A gente não está aqui como Pedro, desejando fazer 3 tendas aqui, porque está maravilhoso. Não, nós queremos frutificar, queremos ganhar alma para Jesus, queremos pessoas batizadas com o Espírito Santo, gente comprometida, gente que ama, gente que cuida, gente que trabalha, gente que serve, gente que contribui, pessoas envolvidas com o teu reino em todas as áreas, não só aguardando aquilo que o Senhor pode dar, mas servindo e abençoando vidas, Pai. Nos faz crentes maduros. Tira de nós, Senhor, tudo que é meninice, tudo que é coisa de pessoas fracas que estão começando na fé e nos faz caminhar para aquilo que é perfeito. Que nós sejamos perfeitos assim como nosso Senhor é perfeito. Que nós sejamos santos assim como nosso Deus é santo. Ajuda-nos e nos fortalece e nos sustenta, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Vai orar, só um minutinho, quero cantar um hino. 11 horas ainda. Ensina-me. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz.
coração consagrado a ti, para honrar teu nome. Purifica-me, limpa-me, Senhor, limpa-me do que impede o teu fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impede o teu fluir em meu ser. Pastor Robério. Purifica-me, limpa-me. Queridos, a igreja nós temos aqui um programa para isso, sabe disso? A leitura da palavra dia a dia, 2 capítulos por dia. Nós já estamos no meio do livro de Lucas, já está terminando. Você pode entrar para ler João conosco. Só ligar para a igreja ou ligar para o Valim que você vai ser acrescentado. E olha, a palavra limpa. Queridos, a Nélia está pedindo oração pela mãezinha dela que está internada, Dona Honorina. E temos que orar também pela Aide e pela Laide Carramona, que testaram para Covid. Tem vários irmãos que já estão voltando do Covid. Deus te abençoe, que Deus sustente a tua vida. E você que está com Covid, nós não estamos sabendo, ou está com algum problema, está internado, que Deus console a tua vida, Deus abençoe você, Deus continue com as mãos dele de poder sobre a tua vida. Vamos orar. Também queremos agradecer pela Estherzinha, né? A Estherzinha melhorou, a filha do pastor Sene, do saudoso pastor Sene. Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, nós te somos gratos, Senhor, por esta manhã. Senhor, te somos gratos por esse culto, pelo louvor que tivemos pela manhã, pela palavra. Senhor, lemos bem a palavra nesta manhã, Senhor. Pai, continua com tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas, Senhor, que já estão voltando, Senhor, desse período de coronavírus, Pai. Senhor, obrigado porque estamos numa situação mais tranquila, Pai. Senhor, não temos poucas pessoas sendo internadas, mas, Senhor, ajuda-nos, Pai, para a glória do teu nome, passar por esse momento difícil que estamos vivendo. Pai, continua com tuas mãos de poder. Te agradecemos, Senhor, por este culto, por esta manhã, pela tua presença, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Agora, Senhor, nós estamos prestes, Pai, para voltar para nossas casas, para o nosso dia a dia, Pai. Abençoa-nos, Pai. Logo mais estaremos de volta aqui, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Pai. Continua com tuas mãos de poder sobre nós, para a glória e louvor do teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Vá para casa na bênção do Senhor, querido. Em nome de Jesus. Amém.